Bruno, daí tu fala sobre essas questões e obviamente na minha cabeça eu vou me lembrando de questões da faculdade, de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e como essas questões que tu falou realmente elas acontecem em quase todos os contextos que a gente se encontra. Uhum. Daí eu vou te fazer uma pergunta meio complicada. Uhum. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro nas formações? Pois é. Então tem muita coisa aí, né, para a gente pensar, assim. O erro, ele é global, assim, que ele vem numa estrutura que Sim, é uma ensina estrutura cultural, né? Eu acho que vem cultural, até isso, né? exato. E aí, dessa estrutura cultural em que as pessoas já são socializadas desde muito cedo a aprender dessa forma. Por exemplo, as Uhum. pessoas que fazem parte de grupos sociais minoritários, elas acabam por se odiar desde pequenos. Você vê casos, por exemplo, de pessoas pretas que tentam se lavar para sair a cor. Você vê casos de pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual, querendo mudar aquilo como se fosse um pecado terrível. Elas não conseguem se expressar livremente quando são crianças, quando elas conseguem fazer algo, elas são tolhidas. Então, tem esse contexto sociocultural. Mas quando a gente traz para a formação, parece que a formação acaba por reproduzir esse processo. A gente encontra em grupos de, por exemplo, de graduação, não se tem disciplinas sobre, por exemplo, diversidade sexual. As pessoas não aprendem. Na UFMG agora, por exemplo, acredito que até tem professores que trabalham sobre isso e eu tento ministrar isso também nas aulas. Mas, Uhum. se a gente vê o cenário geral no Brasil, não, ainda não tem disciplinas que vão ensinar, por exemplo, a isso, a lidar com grupos sociais minoritários. A gente vai encontrar, às vezes, no quadro de professores, a maior parte dos professores, né, são brancos também. Então, coisas que não, você não vê uma representatividade em alguns grupos. Uhum. Então, são coisas que também na formação não vão mostrando. E aí você saiu da graduação, não teve uma base. Aí você vem para uma especialização em TCC, por exemplo. Na minha especialização em TCC, eu não vi nada disso. É como se Ah, não fizesse parte, né? Tipo assim, esses aspectos socioculturais, como se não fizesse parte essas interfaces. E faz uhum. parte, Eu né? fico pensando, quando tu fala isso, eu me lembro, quando a gente vai ler, por exemplo, um artigo, quando não explicam e não falam da amostra. E tem uma Isso. amostra ali e não há pensa assim, não explicam quem são essas pessoas, não descrevem quem são essas pessoas, que é um dado muito importante, porque a gente É não tem verdade. como generalizar um resultado se a gente não entende a quem esse resultado se refere. Verdade. É verdade. Isso acontece nos estudos, né? Como a gente Nossa. está falando, nos artigos você vai aparecer ali problemas metodológicos, né, da Uhum, caracterização da amostra. Você não consegue identificar quem é aquele grupo. E às vezes você quer discutir algo geral com base em quê? Que você não delimitou aspectos sociodemográficos que são fundamentais. uhum, Então, isso aparece muito também nos estudos, aparece nas formações, né, nas especializações, mestrado, doutorado. Geralmente é um tema que fica muito assim, a pessoa tem que se virar e procurar algum curso que tenha, mas não é ainda preconizado nas uhum, especializações, nas formações, né? Principalmente clínicas. Eu acho que as formações clínicas, sejam elas de TCC ou de esquemas, elas precisam perpassar essa temática de alguma forma, né, para as pessoas, uhum. os terapeutas saberem. Por mais que eles não cheguem a atender, por exemplo, uma pessoa que faça parte da comunidade LGBTQIA+, e se essa pessoa aparecer para ela em algum momento? Não para ser Uhum. atendida, mas para tirar uma informação. Como é que você vai tratar essa Ou pessoa? até mesmo uma questão de civilidade. Uhum, Eu acho que passa o papel do ser terapeuta e entra muito mais o ser humano na exato. ótica de civilidade. A gente precisa entender como a gente tem que lidar com as pessoas. Existem Uhum, termos que há 50 anos atrás eram ok dentro de um contexto cultural, não que eles eram ok, que eles estavam corretos, mas a gente precisa entender essas questões, até mesmo para a é, gente não causar as agressões que tu mesmo colocou, né? isso, é verdade. É como ser humano, né? A gente precisa aprender a ser humanos, né? No Uhum, cotidiano. São pessoas que a gente vai encontrar todo dia, assim, né? No cotidiano. E como que eu vou tratar essas pessoas? Que eu falei da questão da clínica, porque tem pessoas que podem chegar a dizer assim,
Ah, mas eu não vou atender ninguém assim. Mas você vai viver. Você vai viver em uma sociedade que vai ter pessoas e que a gente vai precisar aprender a lidar, né? E quanto que. Tá, e vamos até. Vamos problematizar isso aí. Tá, tu não vai vivenciar com essas pessoas porque tu vive num núcleo muito fechado. Os teus pacientes vão. Uhum. Os Exato. teus pacientes vão. E isso é Uhum. importante. De novo, a gente tem um papel também de modelo, de uma certa maneira, com os nossos pacientes. A gente tem um papel importante. Então também Uhum. também vale muito a gente destacar isso, até mesmo para poder refletir sobre como a gente está agindo. Isso, é. E clinicamente é bem complicado, assim, Léo, porque imagina a gente está atendendo alguém, e aí, sem a gente perceber, até um conceito que a gente chama de heterossexualidade compulsória, né? Então, Aham, você imagina que todo mundo, por exemplo, é heterossexual. Então, todo mundo é. Então, você está atendendo uma pessoa lá na, na sua clínica, você vai perguntar sobre a vida afetiva daquela pessoa. Se é uma mulher, você imagina que ela se relaciona com um homem. Se é um homem, você imagina que ela se relaciona que ele se relaciona com uma mulher. E se aquela pessoa não se relaciona com nenhuma das duas, ou se relaciona com as duas? E aí? Então, às vezes, o terapeuta, a forma de perguntar no começo já vem com um erro. Que ele precisa estar aberto até para que os clientes que vão chegar nele consigam se expressar livremente, sem ter aquele uhum, pré-julgamento. Né? Tipo assim, ah, será que meu terapeuta vai me julgar por eu gostar de mulher, vai me julgar por eu gostar de homem, vai me julgar por eu gostar dos dois, vai achar que eu sou indeciso porque eu gosto das duas pessoas? Ou então porque eu não ligo para isso, eu penso que tanto faz homem e mulher, se é trans, é travesti, enfim. uhum. E, então, o que que eu vou fazer com aquele cliente? Existem pessoas que elas simplesmente, terapeutas que eles não fazem isso. Eles têm a concepção de heterossexualidade compulsória, imaginam que todo mundo vai ser hétero e que é aquilo. E aí é um E, problema. e é um problema que eu não sei se tu vai concordar comigo, mas que eu acho que, assim, em um nível individual, é uma questão de estudo que é de um ajuste fino no sentido de sentar, estudar, aprender e adequar, Uhum, que traz um resultado, nossa, gigantesco. Porque o uhum, impacto é aquela coisa de eu não vou perguntar sobre sexo porque eu tenho questões sobre sexo. Pô, tu tá excluindo uma parte importante da vida do teu paciente. Então, de novo, né? Todas essas questões, essas micro e agressões. Mas não precisa ser só micro, né? Tem agressões reais que a uhum, gente já viu muito bem documentadas. Então, da gente poder pensar e refletir sobre isso. E daí, uhum, seguindo também um pouco nisso, se a gente fosse pensar não só nas formações, não só no erro da falta desse estudo, quando a gente pensa em um nível de intervenção, ou seja, quando a gente está atendendo alguém que se encontra vamos colocar na população LGBTQIA+. uhum, O que que tu falaria, por exemplo, para um terapeuta que talvez não tenha tido experiência de trabalhar com alguém dessa população? Qual seria o teu conselho, como alguém que já estudou, estuda, para essa pessoa que é novata nisso, uhum. vamos falar que não tem preconceitos, mas que não conhece, nunca fez isso antes. Sim. Uhum. Acho que o primeiro conselho seria estude, né? Uhum. Tipo assim, Ótimo. estude, busque conhecer sobre, busque entrar no mundo de entender, por exemplo, como funciona esse contexto. Então, por exemplo, tenta consumir conteúdo de pessoas que também fazem parte dessa comunidade. Por exemplo, você segue alguma drag queen, segue alguma pessoa que é trans, você segue Uhum. alguém, né, que fala sobre essas pautas. Então, isso são coisas que quando você segue, você começa a entender mais o funcionamento, qual a linguagem que você vai adotar e etc. E aí, na prática mesmo, o que que eu preciso fazer em uma prática? Eu resumiria que nem um treinamento que eu fiz no Instituto Beck, que foi sobre terapia afirmativa. E aí ela falou um monte de estratégias, no final ela resumiu. Afirme, afirme, afirme e afirme. Então, eu falaria a mesma coisa que ela, né? Nós precisamos ter uma prática baseada em evidências que vai estar na afirmação. Então, quando a gente fala de evidências de prática com minorias sexuais de gênero, a gente está falando de uma prática afirmativa.
Uhum. Então, estude, por exemplo, sobre psicologia afirmativa, Uhum. sobre como a gente consegue afirmar isso, quais são as competências multiculturais, né, clínicas que a gente precisa ter ao entender essa população. Isso é fundamental. E quando aplicar, por exemplo, a terapia do esquema, ver essa parte de reparentalização limitada que é tão importante na relação terapêutica e começa realmente a trazer a necessidade que aquele cliente precisa. Será se ele precisa ser isolado, mais do que ele já foi na vida toda? Provavelmente não. Será se ele precisa ser rejeitado por você como terapeuta, né? A gente vai entender que não. Então, o que que ele Uhum. precisa? E com certeza ele não precisa ali ser rejeitado, nem ser ou se odiar por quem ele é. Ele precisa de identidade, ele precisa se afirmar enquanto uma pessoa, né, LGBTQIA+. Então, ali é uma prática afirmativa. Então, o meu resumo seria isso, né? Estude, busque consumir conteúdos de pessoas que façam parte da comunidade ou que falem sobre essas pautas, para que você, sabendo desse contexto, você também se instrumentalize e consiga trazer atitudes adequadas. Tudo baseado, obviamente, em estudos, né? Procure estudos que já estão trazendo sobre isso para você aplicar. Acho que é muito importante o que tu fala. Acho que assim, é sucinto, é simples e eu acho que é assertivo. Acho que é o que a gente precisa, principalmente quando a gente vê coisas que não estão certas. A gente precisa ser assertivo, a gente precisa pontuar. E eu acho que entra naquela postura também de quando a gente vê algo que não está certo, a gente precisa parar e não só refletir, mas agir sobre isso.